Quero saudar a todos com a paz do Senhor, queridos. Vamos abrir, você que tem aí um exemplar da palavra de Deus, seja ela igual à minha, não é isso? Tradicional, ou no seu iPhone, abra aí em Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos, Evangelho de Marcos 10, 46, diz assim: E foram para Jericó. Quando saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Que Deus abençoe esta palavra. Queridos, esse texto, embora muito pequeno, retratando um episódio que houve no ministério de Jesus, envolvendo um sujeito chamado Bartimeu, é extremamente extraordinário, sempre me chamou a atenção. Bartimeu, a começar pelo nome, era um sujeito bastante desprovido, porque Bar, em hebraico, significa filho, e Timeu, obviamente, era o nome do pai dele. Então, ele levava o nome do pai dele. Além de, por assim dizer, ele não ter um nome individualizado para si, Bartimeu, o texto diz, ele era cego e mendigo. Em Israel, uma pessoa, um personagem desse, era considerado amaldiçoado e sequer podia entrar no templo nos dias festivos, ou enfim, realizar seu sacrifício, porque era considerado amaldiçoado diante do povo judeu. E, queridos, apesar dessa circunstância completamente desfavorável que vivenciava o Bartimeu, o cego, o mendigo, o deplorável, o sujeito que era a escória da sociedade, esse sujeito, com todos esses predicativos negativos, ele chamou a atenção de Jesus de forma singular, de forma ímpar. E era isso, queridos, numa breve explanação, é que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite. Como que uma pessoa insignificante como Bartimeu chama a atenção, comove a atenção de Jesus? Jesus estava saindo de Jericó, indo para Jerusalém, já indo para o ponto culminante do ministério dele, onde ele iria participar da última ceia, depois ele seria julgado, condenado, e culminaria a obra dele na face da terra. Era o final do ministério de Jesus. E naqueles momentos, queridos, por onde Jesus passava, seguia Jesus uma turba, seguia Jesus uma multidão, como registra esse texto aqui. E quando então o cego Bartimeu avista Jesus, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imediatamente, queridos, quando ele começou a clamar o nome de Jesus, já apareceu ali
aqueles que, por assim dizer, são o do contra, aqueles que são o obstáculo, aqueles que são o impedimento, aqueles que são a barreira para que nós nos aproximemos de Jesus, e se colocaram entre ele, Jesus e Bartimeu. Mas, queridos, o que chama a minha atenção é que Bartimeu não desistiu, ele continuou insistindo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais aquelas pessoas, os transeuntes, aquelas pessoas que seguiam Jesus, os próprios discípulos de Jesus, talvez, por assim dizer, afastavam aquele homem mais clamava. E ao tanto clamar, queridos, os olhos de Jesus se voltam para ele. Irmãos, eu sei que cada um de nós talvez esteja aqui por uma causa. E as causas que você traz, eu também trago causas aqui aos pés de Jesus, eu também tenho petições aqui colocadas diante do altar de Deus, toda segunda-feira. Eu faço porque, queridos, muitas das minhas causas, eu não tenho a solução da justiça, eu não tenho a solução da medicina, a solução talvez, e em muitos casos, não está ao meu alcance, mas, queridos, aqui eu estou toda segunda-feira porque eu sei que eu posso confiar em Jesus, eu sei que eu posso esperar em Jesus, e, queridos, quando nós temos essa convicção de que nós podemos esperar em Jesus, de que nós podemos descansar em Jesus, de que nós podemos, por assim dizer, acreditar que Jesus vai solucionar o nosso problema, ainda que ele seja humanamente falando insolúvel, ainda que nas mãos dos homens não está a solução, queridos, é uma grande razão para que nós estejamos aqui. Mais uma vez, nós convictos dessa realidade, de que Jesus pode trazer a solução para o nosso problema, ainda que nós temos plenamente essa convicção e nos propomos a estar aqui, saiba, queridos, que obstáculos irão se levantar contra o seu propósito, contra a sua decisão de estar aqui na igreja toda segunda-feira. O fato, queridos, de nós optarmos por Jesus, de nós buscarmos a Jesus por si só, já implica em obstáculos se levantarem contra nós, seja no trabalho, seja na família, seja nos nossos afazeres, na nossa agenda. Queridos, quando nós nos propomos a buscar a Deus, a servir a Deus, imediatamente se levanta contra nós. Por quê? Porque nós servimos um reino definido, um reino que tem um comandante, um reino que tem um comodoro, um reino que tem um líder, um reino que tem um general, e esse general é Jesus. Mas Jesus mesmo, queridos, o nosso general, o nosso comandante, disse que nós temos inimigos. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Uma vez nós alistados no exército do Senhor Jesus, imediatamente, automaticamente, nós temos também um exército que se opõe às forças celestiais, disponibilizadas pelo Senhor em seu favor. Mas, queridos, o que chama a atenção? O que nos chama a atenção, então? A situação de Bartimeu. Bartimeu, apesar dos obstáculos, apesar dos impedimentos, apesar das barreiras levantadas contra si, ele não desistiu. E eu gostaria também de convidar a você a seguir o exemplo de Bartimeu, não desistir da sua causa. Ainda que se levante impedimentos, barreiras, ainda que a sua agenda se aperte, você não encontre espaço, mas faça o esforço, queridos, de persistir, de aqui estar, de insistir, porque, queridos, assim fazendo, a sua vitória, mais dia ou menos dia, ela chegará. Quando a gente pergunta para as pessoas, você sabe a diferença entre um bem-sucedido e um fracassado? Todos respondem assim, é o sucesso do bem-sucedido. Não é.
A diferença entre uma pessoa bem-sucedida e uma fracassada é o fracasso, ou seja, a postura dela diante do fracasso. Todos, sem exceção, que hoje ocupam posições de destaques na vida, seja como empresário, seja como profissional liberal, seja como político, seja como servidor público, seja como alguém que serve ao Senhor, que tem um ministério, um pastor, um diácono, enfim, ele algum dia já fracassou. Mas a diferença dele, querido, entre aqueles que ficaram à margem, à beira do caminho, é que ele persistiu em buscar a sua vitória. E, queridos, é por isso que esse culto foi estabelecido, é por isso que Deus colocou esse culto no coração, eu não tenho dúvida, do bispo Antônio, é por isso que Deus coloca no coração dos pastores que aqui atuam, o desejo e a disposição de toda segunda-feira estar aqui, é porque eles creem, eles têm convicção de que uma vez nós estando aqui persistindo, a nossa vitória é certa. Queridos, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para você.